Com certeza você já ouviu falar da pré-história, mas não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo hoje. Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês. E hoje falando tudo sobre a pré-história, um resumão aí pro que você precisa para gabaritar as suas provas no colégio, se você está precisando de ajuda. Hoje é a aula que vai te ajudar demais. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. Então compartilha esse vídeo no teu grupo da escola, teu grupo de amigos, enfim. Compartilha porque vai ajudar muito a gente. Se você quiser tirar print, se você quiser copiar esse quadro, printar o quadro, eu vou abaixar aqui rapidinho, mas para quem já me segue aqui, você sabe, ó, que a gente já lança uma música agora aqui, ó. Vem. Galera, falando sobre a pré-história, o que foi a pré-história, né? A pré-história é uma fase ali que é basicamente relacionada ao surgimento do ser humano na Terra, né? Os primeiros seres humanos que se desenvolvem. Não o ser humano como a gente conhece hoje, que é o Homo sapiens, enfim, não é hoje o que você conhece de ser humano, mas são os primeiros seres humanos que existiam, que estão, obviamente, né, num grau de evolução ali genética para chegar ao que a gente tem hoje, mas não é perto do que a gente tem hoje. É chamado de pré-história porque é uma fase em que a gente não tem documentação escrita, em que a gente não tem ali nada registrado. A gente vai ter ali os primeiros registros, né, datados ali pelo Código de Hammurabi. Alguns vão falar de Heródoto como o primeiro historiador, né? Então, os primeiros registros escritos, eles vêm muito depois desses caras. Então, conta-se aí que esses caras estão... essa fase da pré-história, ela está contada ali há 3 milhões de anos atrás. Então 3 milhões de anos. Então, gente, é muita coisa. É muito distante da nossa realidade, de tudo que a gente imagina. É o período em que a Terra ainda está se formando, que a Terra ainda está se desenvolvendo, ganhando ali forma para o que seria a Terra. Então, calma, que é muito tempo atrás, muito mesmo, tá? E aí a grande pergunta é, como é que se estuda isso, essa pré-história? Se não tem documentação, se não tem nada escrito, se não tem nada registrado, como é que essa fase ela é compreendida, ela é estudada? E aí a resposta é através da arqueologia e da paleontologia. A arqueologia e a paleontologia, ela vai estudar os fósseis dos seres humanos daquela época. Ela vai compreender aquela arte rupestre, quase que não sai, aquela arte rupestre que está aparecendo agora para você aí, ó, que eram artes ali dos homens que viviam nas cavernas e que registravam ali animais que eles queriam capturar ou animais que foram capturados. Então registra ali uma espécie de organização social, de como eles se desenvolviam, né? Os próprios fósseis, né? Os ossos, eles mostram ali como era o desenvolvimento daquelas civilizações. Então isso se estuda através de um estudo arqueológico, paleontológico, que ajuda a gente a compreender essa fase. Então, basicamente, o que foi a pré-história? Foi um período que houve o surgimento e desenvolvimento dos primeiros seres humanos. Muitos desses seres humanos, os primeiros, eles eram caçadores, eles eram pescadores, eram coletores, eles trabalhavam com o que estava disponível na natureza, beleza? Essa pré-história, gente, ela possui uma divisão. É uma divisão que é feita, obviamente, pelos seres humanos, após essa pré-história. Ninguém na pré-história está vivendo e fala assim, ai, olha, agora a gente está na fase tal. Não, ninguém tem essa... Ai, meu Deus, agora
passamos para a idade dos metais. Não, não existe isso. O que existe é uma mudança através do tempo de organização, de desenvolvimento, e essa mudança ela vai gerando os nomes. A gente tem aqui, ó, a primeira fase, que é o Paleolítico, tá? O Paleolítico é a primeira fase. Outra fase que a gente tem também é uma fase de transição, ali uma fase que está no meio, chamado de Mesolítico, tá? A fase que está no meio, a fase de transição, um Mesolítico. Uma fase ali de mudanças, de revolução, né? Uma fase de novo, por isso o nome Neolítico, ó, Neolítico. E a última fase que a gente pode considerar é a famosa Idade dos Metais. Idade dos Metais. Beleza? Então essas são as 4 fases. Obviamente existem mais divisões específicas ali, mas que não são interessantes para você saber. Nessa fase do período paleolítico, gente, o ser humano ele não tem nada a ver com o que você pensa de homem hoje. Ele estava muito mais próximo ali de seres que você não considera como humanos do que como seres humanos de hoje. Então, é aquele cara que está se desenvolvendo ali, ele não tem fala, não tem desenvolvimento de fala, enfim, não existe essa comunicação, a comunicação geralmente é de apontamento, enfim. Esses primeiros seres humanos, eles eram considerados como seres humanos nômades, ou seja, eles não ficavam em um lugar, eles se deslocavam para outras regiões, tá? Eles ficavam pulando de região para região. Eles são seres humanos nômades. Esses seres humanos nômades, eles não se fixavam em uma região porque principalmente não tinham o conhecimento da agricultura, tá? Eles não tinham o conhecimento da plantação, do desenvolvimento agrícola, e por conta disso, como não conheciam, eles iam para outra região em busca de outros produtos. E existe também um outro fato ali a se falar, é que o fato deles serem nômades é também causado pela questão ambiental. Muitas das vezes existem ali períodos de glaciação, de extremo frio, que gera essa locomoção para outras regiões. Isso é importante ser falado. Essa fase do Paleolítico a gente vai chamar de Idade da Pedra Lascada, tá? É chamado dessa forma por conta de, você vai ver que naquela época as ferramentas que eram utilizadas, elas são lascadas na pedra, tá? Para fazer uma lança, ficava ali lascando a madeira na pedra até formar um objeto que era ali pontiagudo. Enfim, então, basicamente, esse período ali do Paleolítico, ele é essa fase inicial em que o homem utiliza, através da pedra, a formação de objetos. No final do Paleolítico, o que a gente vai ter aqui, ó? No final do Paleolítico, existe uma grande transformação. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. É a descoberta e o domínio do fogo. Gente, isso aqui é revolucionário. A descoberta e o domínio do fogo é algo que revoluciona e vai transicionar para uma nova fase. Eu não sei se você tem noção do impacto da descoberta do domínio do fogo. Por exemplo, você hoje vive dependente da internet, isso é fato. Você hoje vive dependente, vou melhorar até, da eletricidade. Então vamos supor que cortassem a eletricidade durante um mês na sua região, na sua casa. Vamos supor. O quanto isso impactaria a sua vida? Muito. Sim ou não? Muito. Muito pouco. Muito, né? Tá comigo, gente? Tá entendendo? Tá tranquilo até aqui? Quanto isso impactaria a sua vida? Muito ou pouco? Muito, né? Com certeza. Isso impactaria muito a sua vida. Pô, caraca, sem eletricidade você não tem como fazer comida, a geladeira não preserva os alimentos, então os alimentos vão estragar, você não tem celular, você não tem tablet, você não tem computador, né? Você, se o chuveiro for elétrico, você tem banho gelado. Então, quanto isso impacta? Muito.
Isso mudaria a sua vida. Não seria simplesmente, acabou a luz um mês, isso mudaria a sua vida. Você teria que se adaptar a essa nova fase. Então, esse homem, inicialmente, ele vive de acordo com a luz do dia. Quando a luz do dia acaba, esse homem, ele deixa de viver, né? Assim, não é que ele morre, mas ele vai ali dormir, repousar. Quando ocorre a descoberta do fogo, imagina o primeiro ser humano vendo fogo. Os caras chamando um pro outro assim, chamando. Tá ligado? Entendeu? Quão impactante é? Qual é o impacto prático da descoberta do domínio do fogo? Gente, isso aqui é muito impactante. Porque a descoberta do domínio do fogo faz com que o homem agora ele consiga cozinhar os alimentos, o que não era feito. Então os alimentos passam a ser cozinhados. Isso possibilita que o homem afaste ali animais selvagens que tentem os capturar durante a noite. Isso possibilita que o homem ele durma mais tarde, porque antes ele dormia cedo justamente pelo escurecimento do dia. Agora, quando o dia escurece, o que ele faz? Ele acende fogo e tem iluminação. Então ele ilumina ali, ele consegue caçar à noite. Ele não caça mais só de manhã, de tarde, ele consegue caçar no período da noite. Então a descoberta do domínio do fogo é um impacto muito grande para a pré-história. Muito grande. E aí, saindo do Paleolítico, a gente vem aqui para o chamado Mesolítico. Esse Mesolítico é um período de transição, tá? Um período que está ali no meio. E ocorrem mudanças significativas nesse período. Como, por exemplo, a formação do paredão. Tô brincando. Tem Big Brother não. A formação do quê? A formação da Terra. Tá? A formação da Terra. E mudanças ambientais. Essas mudanças ambientais aqui, que estão acontecendo aqui no Mesolítico, essas mudanças no ambiente, elas promovem o que não acontecia na época. O que eu falei? Os primeiros seres humanos, eles eram o quê? Nômades. E a partir de agora eles são o quê? Sedentários. Se alguém chega pra você e fala assim, pô, tu é mó sedentário, hein? Quer dizer o quê? Que você não se movimenta. Exatamente. Não se movimenta, você fica no mesmo lugar. Então, acaba que com as mudanças ambientais e com a formação da Terra, ocorre um período de revolução. Ocorre aqui um período em que o homem ele se fixa em um lugar. Ele não fica mais se movimentando. Por quê? Porque ocorre uma mudança entre o homem e a natureza. Porque a partir de agora, o homem ele domina a natureza. Ele modifica a essência da natureza. Então isso gera sedentarização e o desenvolvimento da agricultura. Começa a ocorrer a produção de alimentos aqui. O homem passa a ser um produtor de alimentos. Ou seja, ao invés do homem ficar se deslocando, ao invés dele ser um nômade, ele passa a se sedentarizar. Ah, Pedro, então você está querendo dizer que nunca mais existiu um nômade depois disso? Não, claro que existiu. Mas ocorre uma mudança que a maioria dos homens agora ficam fixos em um lugar. A gente tem o desenvolvimento do artesanato, tá? O desenvolvimento do artesanato, surgimento do ofício do artesão, que é o cara que faz ali as ferramentas, é o cara que faz ali, né? O cara que faz ali além das ferramentas, né? O cara que faz a tigela, enfim, faz as coisas para comer. Então isso muda muito ali a relação que o homem tem com a natureza, a relação que o homem tem em sociedade. E começa a ocorrer o armazenamento de alimentos. Esse armazenamento de alimentos faz com que as pessoas comam mais, faz com que tenham mais pessoas, faz com que haja o aumento populacional. E aí a gente vai ter, a partir do ano 6.000 a.C., a chamada Idade dos Metais. Essa Idade dos Metais é a fase que o homem ele começa a utilizar o metal no seu desenvolvimento.
É a partir do momento em que o homem passa a ter domínio e controle e manusear o metal, surgindo e ganhando força ali essa profissão do artesão. O artesão é o cara que fazia ali a confecção de armas, de objetos, utilizando o metal, e isso, consequentemente, gera um aumento da força de um homem sobre outro homem, tá? O homem que não tem metal, ele vai ser prejudicado comparado ao homem que tem o controle do metal. E nós temos a formação ali dos primeiros aglomerados urbanos através do momento em que há um aumento da população ali nas regiões dos primeiros conjuntos ali populacionais naquele momento do mundo. Então essa é a última fase do período da pré-história que, como eu falei, a gente compreende através da análise de ossos de fósseis, da análise de arte rupestre, faz a gente compreender como os seres humanos se desenvolveram e viveram nessa fase. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, envia para alguém e se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que sair um vídeo novo, vou ativar o sininho aí e vou avisar vocês. Ah, saiu o vídeo novo, plim, plim, o sininho vai tocar e vai te avisar. Tamo junto, minha galera, rumo à sua aprovação. Espero que isso te ajude na sua prova. Então,